Boa tarde João, boa tarde Ed, é um prazer Olá. ter-te connosco. Olá, boa tarde. Parece que esta pandemia abre-nos os horizontes de possibilidade para estes encontros virtuais e é muito bom ter-te aqui connosco. O Ed é Muito autor, obrigado. prazer. O Ed é autor de vários livros, entre os quais dois devocionais, que muito provavelmente são os devocionais mais utilizados na Casa da Cidade, pelos nossos pequenos grupos. E gostaríamos de começar justamente por aqui, Ed. Porquê tanta dedicação e a construir devocionais? O que é que te inspirou? O que é que te levou a construir dois devocionais? Entretanto, também já saiu um outro devocional sobre o livro de Provérbios. Porquê construir devocionais? Boa tarde para todos. Muito obrigado pela acolhida, pela hospitalidade de vocês. É um prazer estar com vocês. Privilégio. O- os devocionais, primeiro, da importância de um contato diário com a palavra de Deus. Eu acho muito importante que as pessoas adquiram esse hábito de conhecer a palavra de Deus para que ela esteja presente lá no mais profundo da consciência, não é? Para formar a nossa espiritualidade, a nossa maturidade. Uhum. Mas uma coisa que eu observo é que, para muitas pessoas, a Bíblia é como aquele homem que pediu para o amigo trazer para ele um quebra-cabeças de 5.000 peças. E, e aí, então, ele comprou, mas quando foi colocar na mala, viu que a caixa era muito grande, jogou as peças num saco e jogou a tampa da caixa fora e trouxe as 5.000 peças de quebra-cabeça, mas a pessoa não sabe o que é que ela está montando, porque a fotografia do quebra-cabeça foi jogada fora. Então, para muitas pessoas, a Bíblia tem 5.000 peças, mas elas não sabem como se encaixam essas peças. Então, o meu desejo em escrever esses devocionais, especialmente sobre Jesus, os evangelhos, foi oferecer a tampa da caixa para que as pessoas vissem o quadro todo e que a mensagem de Jesus tem uma coerência de começo, meio e fim, tem um propósito, tem uma finalidade, ou como se fala na teologia, tem um telos, tem um propósito, não é? Hum. Então, me alegro muito de saber que as pessoas estão estudando esses devocionais, porque vão compreendendo não apenas cada pecinha do quebra-cabeça, mas o quadro todo também. Esse é o meu desejo, foi esse. Uhum. Ótimo. O livro, há pouco eu não disse, chama-se Talmidim. Os títulos são Talmidim. Há o Talmidim 52, que é semanal, e o Talmidim cor de laranja, que é conhecido assim entre nós, que é 365 meditações. É uma meditação diária. Isso. Talmidim é discípulo, é aprendiz. E nós, discípulos de Cristo, nós cristãos, vivemos no eixo da presença pública, da mesa, né? Comunhão, a partilha, presença pública, mesa e lugar secreto. Uhum. Qual é a importância deste lugar secreto no discipulado, na vida do cristão? E pergunto isto justamente porque esta semana iniciámos um devocional aqui na Casa da Cidade cujo título é Lugar Secreto e iremos até ao Pentecostes. O lugar secreto, pensando inclusive em Mateus 6, quando Jesus nos ensina a orar. E ele diz que há um encontro onde o Pai está presente, vê o que se passa em segredo e sabe o que precisamos. Qual é a importância desse lugar secreto na espiritualidade, na experiência do cristão, do discípulo de Jesus? É de João. João, primeiro? Pode ser? Ahm, eu diria que a nossa experiência, a vivência da intimidade com Deus, com a palavra, com o seu Espírito, no lugar secreto, é realmente aquilo que nos aquieta
e que nos conforta, consola e equipa para tudo o resto que a vida nos vai oferecendo diariamente. E eu diria mesmo que o tempo devocional, este tempo com a palavra, este tempo de quietude, de nos habituarmos a ouvir Deus, a usufruir, a saborear o colo e a presença de Deus, é determinante para tudo o que somos e fazemos, acho mesmo. Claro que também a comunhão é muito importante, porque é ótimo conviver com pessoas e em ambientes onde cada um tem o seu tempo com o Pai Nosso, com o nosso Pai. Mas também é muito bonito e muito agradável perceber que quando estamos no convívio e a viver, a repartir a nossa vida, mesmo naqueles ambientes onde a intimidade com Deus não é uma prática corrente, podemos perceber o benefício que as pessoas têm ou podem ter de uma forma sobrenaturalmente natural, quando abrimos a boca, quando apenas somos. E eu acho que isso é determinante, é realmente o eixo da nossa existência. Ed, será que podemos concordar com o Thomas Alick quando ele diz que a oração e a meditação são o lugar da cura das feridas da nossa vida? Sim, claro. Eu penso que o lugar secreto ele é importante, pelo menos por duas razões. A primeira é que Jesus ensina para nós que quando nós estamos em público, fazendo as nossas práticas de justiça em público, porque ele fala da oração, do jejum e das esmolas. Esmola. Ele diz que nós estamos fazendo para sermos vistos pelos homens. Então, quando nós estamos sob os olhares dos homens, nós tendemos a criar uma imagem aceitável de nós mesmos. Quando estamos em público, o nosso modo natural de ação é da personagem, não é da autenticidade. Então, em público, agora, por exemplo, eu fui pentear o cabelo, fui me arrumar e procurei uma camisa mais bonita, porque eu estou sendo visto pelos homens. Então, eu crio uma imagem a meu respeito que seja agradável para os homens. E isso distorce muito a nossa espiritualidade. Então, o lugar secreto, onde nós não somos personagens, nós somos autênticos, Isso. é esse lugar onde Deus nos encontra e fala conosco e cura as nossas feridas, porque ali está exposta a nossa verdade. Mas a segunda razão pela qual o lugar secreto é muito importante é que eu entendo que a maneira como Deus nos cura as feridas, Ele nos consola, Ele nos conforta, nos instrui, nos disciplina, não passa necessariamente pelas palavras. As palavras que João usou, saborear, desfrutar o colo, são expressões afetivas, não são de elaboração racional. Não. Então, Jesus diz que no lugar secreto o Pai nos vê. E a oração não é tanto aquilo que a gente fala, mas é o nosso coração exposto para Deus. Isso. É a nossa atitude de coração, de dependência, de humilhação, de quebrantamento,
de reverência diante da santidade de Deus, de amor, de afeto, essa experiência que eu diria que ela só é possível no lugar secreto, Isso. quando nós entramos nesse silêncio que transcende as palavras. E mesmo quando nós estamos juntos numa celebração coletiva, estamos numa reunião de oração com os irmãos, há um momento em que nós entramos no lugar secreto, em que é como se não estivesse mais ninguém junto com a gente na sala, ou naquele momento da adoração e do louvor, parece que nós ficamos sozinhos com Deus, embora estejamos todos juntos. Isso. É esse o lugar que Deus nos toca profundamente. É o lugar secreto, onde ninguém mais chega, onde ninguém vai. Embora estejamos lá, levando no nosso coração todos os nossos irmãos e irmãs, nós estamos sozinhos lá, diante de Deus. Eu penso também que esse lugar secreto, Ricardo e Ed, de que falamos, o lugar onde Deus nos vê, é também um lugar onde nós nos deixamos que Deus nos veja. Sim. E eu acho que isso é muito importante, não é só porque em tese e em teoria e Deus conhece todas as coisas, mas esse lugar secreto é onde eu tenho noção que Deus me conhece. É onde eu tenho noção, onde eu permito que Deus me veja sem medo e sem vergonha. É onde eu me desnudo e fico sem máscaras e é o real. Sim, mas eu acho também, e eu espero que essa utopia, eu espero nunca perder essa utopia. Eu acho que também na medida em que eu me aceito como eu sou, com todas as minhas fraquezas, vicissitudes, imperfeições, o que for. Quando eu olho para o meu irmão, ele também precisa cada vez de menos máscara. E mais, eu também sou capaz de conviver com os segredos dele. Naquele sentido, eu sou capaz de estar ao pé, por perto, também de mão dada, presente. Na nudez do outro. Nunca é como eu. Nunca, afinal, é como eu. E eu acho que o lugar secreto, quando cada um de nós está no lugar secreto, o todo beneficia também. Porque agora eu sou um com os outros também. E eu não tenho pedras para atirar. Eu tenho-me a mim para me identificar com o outro. Eu acho que isso é importante, porque é também nesse lugar secreto, à medida que nós nos vamos conhecendo e conhecendo através do olhar de Deus sobre nós, ficamos nus diante de Deus, que nós também aprendemos a olhar sem pudor para a nudez do outro, não é? E a acolher o outro. Enfim, e talvez também seja nesse lugar secreto que conhecemos no nosso coração razões que a nossa razão não conhece, não interpreta, não discerne, não é? Aqui parafraseando também Pascal, não é? O coração tem razões que a razão desconhece. E acho que é nesse lugar da intimidade, do encontro, do colo, como o Ed e o João estavam a dizer há pouco, desta afetividade ternurenta com o Abba, que também descobrimos a nossa interioridade. Tu dizes uma coisa no livro que eu achei interessante, que é a oração faz a síntese entre o céu e a terra. Está relacionado com isto também? A oração como lugar de encontro, né? Isso. Nós temos muito na nossa formação religiosa a ideia de que a oração é para fazer com que Deus entre em movimento para realizar aquilo que estamos desejando. Mas eu não vejo a oração dessa maneira. Eu vejo a oração como um encontro com Deus, onde nós repetimos o que Jesus nos ensinou, que a vontade de Deus seja feita na terra como é feita no céu.
Então, a oração não é o instrumento para convencermos Deus a fazer a nossa vontade. A oração é a experiência do encontro com Deus para que a vontade de Deus seja realizada na terra. É nesse sentido que eu entendo que a oração faz a síntese entre o céu e a terra. É essa vontade de Deus realizada na terra como é no céu. A oração é o lugar do encontro da nossa vontade com a vontade de Deus e a submissão da nossa vontade à vontade de Deus. Hum. Eu concordo 100%. E a oração mais do que resolver, de facto, tudo aquilo que está à nossa volta, resolve-me e posiciona-me de forma a que eu tenha de Deus aquilo que é preciso eu ter para conviver e enfrentar aquilo que está diante de mim. Eu sei que isto é bom demais para ser verdade, mas é um facto, é uma realidade. E isso pode ser experimentado apenas aí, nesse lugar. E sim, eu concordo. E estava-me a lembrar, ao ouvir o Ed, que esse primeiro momento, afinal, foi o primeiro dia da criação. O momento do encontro. E a vida começou. E a vida começou. Muito bom. Eu acho que se calhar podemos concordar então com o C.S. Lewis, né? Que é quando ele diz que não é Deus que precisa da nossa oração, somos nós que precisamos da oração, para olhar para Deus de maneira diferente, para olhar para mim de maneira diferente e para olhar para o outro e para as circunstâncias de maneira diferente. Para terminar, quais são as tuas práticas ou quais são as vossas práticas devocionais, assim, sucintamente? E posso também já fazer a segunda pergunta: quais são as referências? 2, 3, 4, 5 referências que vos inspiram? Bom, eu pessoalmente não tenho assim um momento exato diariamente para o meu tempo devocional como eu por vezes gostaria, ou seja, não tenho uma rotina muito estabelecida, mas diariamente eu tenho vários momentos até de leitura, de meditação, de oração, de silêncio. Eu tenho aprendido nestes últimos anos a estar na presença de Deus cada vez com menos palavras. Eu sei que isto, nem toda a gente pode perceber o que estou a dizer, mas isso tem acontecido muitas vezes comigo, especialmente nos últimos anos. Bom, desde logo a Bíblia, claro, é fonte da minha inspiração. Falando de autores, por exemplo, nesta altura estou a revisitar uma série de livros já lidos do Henry Nouwen, do Anselm Grun, enfim. Eu acho também que a leitura e os autores que nos inspiram depende muito daquilo que estamos a viver. É como algumas vezes na vida apetece-me comer peixe, apetece-me comer carne, e eu normalmente tenho muitos livros à minha volta e pego neles até que um me consiga ler. Então, mais do que um ou dois autores, eu tenho os autores sempre perto de mim e quando um me agarra, ele leva-me. Não sei se isso faz sentido, mas comigo é assim. Comigo é muito assim. Eu tenho, acho que, duas práticas devocionais muito
constantes. Eu também, como o João, não tenho uma rotina de todo dia, a mesma hora, a mesma coisa, um guia devocional, assim. De vez em quando uso, às vezes não, mas eu tenho duas práticas. Eu ouço muito louvores, eu uso meus iPhones, o meu iPhone e meus fones de ouvido no Spotify para ouvir louvores. O tempo de louvor é muito importante para mim, sozinho ali ouvindo. E também eu considero as minhas corridas práticas devocionais. Isso. 1 hora, pelo menos, sozinho, sem ouvir nada, em silêncio, correndo, num movimento meio que automático, em que eu estou diante de Deus e ali acontece muita coisa. Eu ouço muito Deus ali nas minhas corridas, e eu corro 4 vezes por semana, pelo menos, então isso eu considero uma prática devocional. As minhas referências, você citou uma delas, eu estou relendo Tomás Halick. Agora bom. estou relendo A Noite do Confessor. E como referência também, eu gosto muito da mística judaica e dos rabinos, e especialmente eu recomendaria para quem desejar Abraham Joshua Heschel, que é um autor extraordinário, que fala muito sobre isso, da espiritualidade do afeto, a espiritualidade como uma experiência com Deus e não um saber racional. A espiritualidade ou a vida espiritual como uma experiência com Deus. Acho que é isso. Muito bom, ficamos por aqui, embora fique aqui com uma sugestão para um próximo podcast, que é a espiritualidade que se dá no corpo, que se sente no corpo, que é através do corpo. Cuidado Muito do boa. corpo. Ótima sugestão.